Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A minha convidada de hoje é a gerente executiva do Caminho da Fé, Camila Bassi Teixeira. Camila, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada pelo convite. Camila, falar que a avaliação que você faz do Caminho da Fé em 2022 só vem crescendo a cada ano que passa? Nossa, o Caminho da Fé, ele vem se mostrando ao longo dos últimos anos um produto de turismo religioso com um significado muito importante para as comunidades por onde ele passa, né, no estado de São Paulo e Minas Gerais. E ele vem crescendo de maneira muito significativa, então uma média de 32% de crescimento de demanda a ano. E a oferta dos empreendimentos também acompanha esse crescimento. Então nós fechamos 2022 com 20.605 peregrinações únicas, uma média de 470 empreendimentos cadastrados na nossa base de dados, oferecendo produtos ou serviços ao longo dessas comunidades. Então, à medida a gente vem percebendo que ao longo dos anos, à medida que a demanda vai crescendo, o volume de pessoas vai crescendo, os investimentos, os negócios, né, a estruturação dos municípios também cresce e acompanha gradativamente esse fluxo de crescimento. Hoje você percebe que o caminho ele está mais estruturado, mas ainda tem espaço para mais empreendedores de quando ele começou? Sem dúvida nenhuma. A gente está fazendo uma série de levantamentos, né, por conta dos 20 anos que fazemos agora, 20 anos em 11 de fevereiro. Então a gente pôde perceber quais foram as projeções que foram feitas ao longo desses anos todos e como o caminho superou todas as expectativas nos últimos anos. Nós implementamos um sistema de gestão profissional, né, na instituição, na Associação dos Amigos do Caminho da Fé, que é a instituição que rege, que toma conta do caminho desde a sua estruturação, comunicação, informação, manutenção, sinalização. Então a gente coordena todo o funcionamento e toda a relação entre os agentes envolvidos, sejam as prefeituras, sejam as comunidades, a própria rede empreendedora. Então quando a gente vê esse crescimento ao longo dos anos, a gente percebe que não só as comunidades percebem a potencialidade de investir em novos negócios, como o fluxo também atrai investidores de fora que escolhem as comunidades para serem a sua nova moradia. Então a gente já teve muita gente que saiu dos grandes centros e veio empreender algum tipo de negócio no Caminho da Fé. E muitas vezes a pessoa trabalhava na zona rural e viu a oportunidade de montar o seu negócio. A gente contou recentemente a história da Natalina, quem não conhece, na Serra dos Lima. É verdade. E começou com um quartinho e hoje ela tem a pousada, tem toda uma estrutura para atender e sempre pensando em aumentar. Exatamente, os empreendimentos, em geral, toda essa base, a gente tem os mais antigos, né? A gente tem os empreendimentos que estão aí há 20 anos. E eles vieram aprimorando seus espaços e a sua forma de trabalhar. E tem outros casos que a propriedade ela era uma propriedade rural, convencional, normal, e que com essa demanda de fluxo de pessoas passando na porta da casa deles, eles identificaram e falaram, opa, pera lá, será que eu não posso agregar valor na minha atividade que eu já tenho? Eu tenho o meu café, eu tenho o meu gadinho, eu já faço meu queijo, já faço as minhas coisas, será que eu não posso agregar um valor? Ah, porque eu tenho um espaço na frente da minha propriedade que está ocioso. Então ele vai lá e monta um ponto de venda. E aí começa a vender coco, faz pastel, começa a vender suco, sanduíche, salgado. E aí aí fazem as capelas, aí tem um ponto de, né, algum tipo de atratividade turística, né, ou então de reflexão relacionada à questão religiosa. Então a própria demanda é que vai dando esse feedback para as pessoas das localidades e elas, de acordo com os seus insights, ou com aquilo que ela enxerga que é possível fazer, ela vai investindo e vai se desenvolvendo. E também tem não só esse lado do caminho, o pessoal que faz o caminho, como também as pessoas aproveitam isso para o lado do turismo, né? Não, com certeza. A gente consegue mapear hoje no Caminho da Fé 4 motivações específicas. A primeira é a religiosa. As pessoas buscam essa trilha de peregrinação para atender a sua motivação religiosa, seja por uma graça, seja por um agradecimento, seja por um pedido, enfim. O autoconhecimento está muito ali, né, misturado com essa questão da religião, porque as pessoas refletem sobre si, né, porque é uma jornada dura, difícil, né, você vai enfrentar aí os seus desafios. A parte esportiva, o Caminho da Fé, tem uma condição geográfica muito significativa e muito
muito boa para quem gosta de fazer esporte, principalmente os ciclistas, ou para corrida. A gente acabou de voltar da BR. Então, ele é propício, o ambiente é propício para isso. E o turismo, né? Muita gente tira férias para fazer esse tipo de viagem. E aí as viagens são mais longas, eles vão aproveitando mais o que as comunidades têm para oferecer de outras atratividades. 2022, mais de 20 mil pessoas passaram pelo caminho. 2023, vocês têm uma expectativa? A gente espera crescer, continuar crescendo proporcionalmente, os 32%. Então, a gente acredita que a gente consiga chegar aí a 25, 26 mil peregrinações em 2023. Existe um período que essa peregrinação é maior? É outubro? Não, não é outubro. A gente tem peregrinações que elas começam a aumentar a partir de junho e aí elas ficam numa crescente até setembro. Por incrível que pareça, o Caminho da Fé nos últimos anos ele vem diminuindo a demanda em outubro porque o Santuário Nacional tem muita gente. Então, eles não querem confundir e misturar essa... Então, em 2022, a gente já percebeu uma diminuição e aí depois, em novembro, sobe de novo. Né? Então, eles estão andando meio que no contrafluxo do movimento do santuário justamente porque eles querem viver um pouco mais da experiência lá dentro do santuário e ele fica quase intransitável, né? De tanta gente ali no 12 de outubro. Então, a peregrinação ela acaba acontecendo um pouquinho antes, eles chegam um pouco antes de 12 de outubro ou depois, mas sempre acabam pulando. Claro que tem muita gente que termina em 2 de outubro, mas é que a gente já teve anos antes que esse volume de pessoas já foi maior nessa data, agora está diminuindo um pouco. Chegar a 20 anos do caminho, hoje são vários ramais, esse crescimento, as várias opções que as pessoas têm de fazer o caminho, qual que é esse sentimento? Olha, o Caminho da Fé, ele é uma marca que dá resultado, né? Então, ele é uma marca de desejo dos municípios em relação ao que ele promove de desenvolvimento econômico. A gente está com ele bloqueado para extensão, então ele cresceu nesses últimos anos dessa maneira. Essas localidades, elas têm significado religioso, porque elas têm uma vocação religiosa, por isso que faz sentido elas existirem, né? Mas ele ocupa... Né, esse pedaço, né, do leste paulista e do sul de Minas de uma maneira muito significativa, tanto para as pessoas, porque é um eixo de fácil acesso. Então, a gente fica muito feliz com o que o caminho no que ele se transformou, quantas pessoas ele ajudou, quantas comunidades ele transformou e quanto bem ele fez na vida de tanta gente, inclusive na nossa que trabalha. A gente conversa muito com os peregrinos, né? E a gente vê que eles têm um propósito de fazer mesmo, seja o religioso, o autoconhecimento, alguns em grupos, algumas pessoas fazendo a caminhada só. Qual que é a preparação que você deixa para quem está em casa, tem vontade de ver o pessoal passando por andas? Mas será que eu consigo fazer? A gente procura dizer que no caminho, que o caminho ele tem o pilar um tripé, né, com 3 pilares. Né? A primeira coisa que a gente procura sempre falar é o P do propósito. É muito complicado quando você vai escolher fazer uma jornada de longa distância, uma trilha de longo curso, sem ter um objetivo muito específico, né? Mas eu quero... Não dá, porque são mais de 300 quilômetros, é uma quantidade de quilômetros que você vai caminhar por dia, então tem que ter um propósito muito específico. Por que eu quero fazer isso? Depois é o preparo físico, né? Precisa ter preparo físico para fazer. Não dá para simplesmente ter uma vida ociosa, uma vida sedentária e resolver sair andando, porque você vai quebrar, vai se machucar. E o planejamento. E o planejamento é muito importante porque é onde ele vai coletar as informações necessárias para organizar a viagem. Desde os sistemas de reserva, de comunicação com toda a rede empreendedora para informar que você estará passando por lá naquela data, até entender as altimetrias, o grau de dificuldade de cada trecho, quanto que você vai caminhar ou pedalar em cada localidade. Então, a gente fala desses 3 P's do Caminho da Fé, né? O propósito, o preparo e o planejamento. Tendo isso, eu acho que dá para fazer uma viagem, uma boa viagem. O que vocês estão preparando para esses 20 anos? Nossa, a nossa programação tá só começando, né? Porque a ideia é que a gente tenha uma programação anual durante todo o ano. A gente começa agora em fevereiro, no dia 10 especificamente, nós temos a missa lá na Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Águas da Prata, na sede, às 7 horas da noite. Então, uma missa comemorativa, a gente vai transmitir essa missa também, porque muita gente não vai conseguir vir, a gente tem peregrinos do Brasil inteiro. Depois, no dia 11, a gente tem a saída da expedição, né? Então, a gente vai ter nós teremos 4 dias de saída
de expedição a pé e de bicicleta. Então, no nosso site a gente tem uma página, né, especial para os 20 anos. Então, lá a gente tem toda essa programação descrita. E no dia 25 nós vamos ter uma missa lá no Santuário Nacional em comemoração ao jubileu dos 20 anos do Caminho da Fé, que o Santuário está programando aí toda uma... Eles vêm agora dia 30, numa reunião, está programando toda uma comemoração, né, especial para o Caminho da Fé. E aí, ao longo dos anos, a gente vai ter uma série de outras iniciativas. Cada cidade vai ter uma comemoração. Nós vamos ter o lançamento do livro em maio, do livro comemorativo dos 20 anos, que a gente está produzindo já desde o ano passado. Então, vai ter um monte de coisa boa por aí. Aí eu deixo o site, né, o www.caminhodafé.com.br, para que as pessoas possam acessar e acompanhar aí todas as notícias e novidades que a gente vai ter disponível. Tá, já. Camila, queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pelo convite. Até. Conversamos na Sessão TV Atende com a gestora executiva do Caminho da Fé, Camila Bastos Teixeira.